começar o Fórum Branded Content Brasil 2018, e essas duas discussões que nós teremos agora no período da tarde vão ao encontro do que a gente falou no segundo painel da manhã, já que o Branded Content tem sido uma saída para muitos veículos conseguirem fazer frente à redução da sua venda de publicidade. Nesse primeiro painel, Branded Content ou Branded Publishing, nós teremos aí grandes empresas apresentando cases, estratégias muito interessantes, acho que vocês vão gostar bastante, eu pelo menos do que eu vi eu gostei. Quem vai tocar esse painel é a Angélica Consiglio, que é considerada uma das principais profissionais de comunicação empresarial do Brasil. Como CEO da Planin, dedica-se há mais de 25 anos ao aconselhamento estratégico de executivos e ao desenvolvimento de projetos de comunicação para grandes marcas no Brasil e no exterior. Iniciou sua carreira como jornalista em mídias de peso, como Folha de São Paulo, Revista Exame. Possui mais de 30 cursos de especialização no exterior, em comunicação empresarial, relações públicas, marketing, governança corporativa, entre outros. Atua como membro de diversos conselhos de administração e é conselheira do Board Global do WorldCom Public Relations Group. Angélica, por favor. Bom, eu queria chamar ao palco, hoje os palestrantes são super especiais, então o primeiro que eu gostaria de chamar é a Anita Delmante. A Anita é gerente de conteúdos de redes sociais da Leroy Merlin. Por favor, uma salva de palmas. Anita. Gostaria de chamar ao palco também a Camila Crispiano, ela é Senior Marketing Manager e Digital Business Transformer. Por favor, Camila, uma salva de palmas. Mais uma mulher com a gente hoje, a Daniela Antunes, diretora de comunicação da GE para a América Latina. E, por último, o Luther Pexan, ele é vice-presidente de Brand Publishing do grupo Web Media. Tudo bom? Vamos lá, Luther. Então, eu vou aproveitar que o Luther é o primeiro, vou deixar o microfone com ele. Obrigado. O Luther, primeiro eu vou fazer uma apresentação super especial dele. O Luther, ele é responsável por todo o conteúdo digital produzido por marcas como a L'Oréal, a Ubisoft, a Leroy Merlin e o Tinder. Em 2017, ele criou uma produtora de conteúdo audiovisual do grupo, que foi a Massive, acumulando o cargo de CEO. Ele possui uma grande experiência em estruturação de novos negócios, produção de conteúdo, publicidade, vendas e desenvolvimento de produtos em toda a Europa e América Latina. Ele é graduado de administração, ele tem mestrado em marketing na Argentina, onde ele nasceu. O Luther também desenvolveu a maior parte de sua carreira na França, onde ele fez MBA e gestão de empresas internacionais na Sorbonne, em Paris. Então, a gente vai começar com ele vai fazer uma apresentação, primeiro, teórica da questão do brand publishing, ele vai falar também que a Web Media, né? A Webidia está com novidades no branding dela e também está fazendo uma mudança. Então, chamou o palco para fazer a apresentação especial para vocês, o Luther. Luther. Muito obrigado. Bom, vocês devem se perguntar por que sou apresentado como Webidia e tem um F aí grande na tela. Justamente, a gente mudou de nome há uma semana atrás. A comunicação do evento tinha sido lançada, então estamos apresentando ao vivo agora para todos vocês a nossa marca Fluent. Então, me convidaram aqui para falar sobre brand publishing versus branded content. E é uma coisa que eu acostumo sempre a ficar um pouquinho incomodado quando me convidam a falar nesse sentido, porque para mim não são coisas contraditórias ou contrapostas. O brand publishing não é nada mais que uma evolução do branded content. E para entender como isso funciona, acho que é importante começar por entender como que o consumidor se relaciona com as marcas. Então, a gente vem de um modelo tradicional onde a marca era intrusiva ao conteúdo. Basicamente, o conteúdo era empurrado para aquela audiência que tinha uma postura bastante passiva. Basicamente, ela consumia o conteúdo que
aquele veículo propunha para ela e a publicidade entrava dentro desse formato. E aí estamos falando do nascimento da publicidade tradicional, que tem uma lógica de interrupção do consumo do conteúdo. Eu estou lendo um conteúdo, estou assistindo um vídeo que eu gosto e no meio entra uma publicidade. É uma visão bem unilateral, no sentido em que é um top-down das marcas para o consumidor. E aí, nesse contexto, a marca sempre é protagonista e o objetivo está muito claro. A intenção daquele conteúdo é a venda ou a divulgação de um novo produto ou uma promoção. E aí depois surgiu a primeira tentativa de botar conteúdo dentro desse contexto, que é o publi editorial. O publi editorial, basicamente, ele empresta um espaço de um terceiro, de um veículo de comunicação, para divulgar um conteúdo onde ela fala sobre ela mesma. Então, isso segue, de novo, uma lógica bem publicitária, onde é a marca falando dela mesma dentro de um contexto onde ela não foi solicitada. E o objetivo principal, acredito, é de informar o consumidor. E aí a gente chega para um modelo mais atual, onde o conteúdo, a marca faz parte do conteúdo. Já o usuário, o consumidor, ele já não tem mais essa atitude passiva, ele procura por conteúdo ativamente e incluso ele começa a se armar para poder se defender contra certas intrusões. Ele adopta adblockers e ele começa a desenvolver um olhar onde ele consegue enxergar uma tela sem olhar o canto direito daquela tela. E aí que nasce o branded content, que é basicamente quando as marcas começam a se introduzir dentro de um conteúdo que é do interesse daquela pessoa. Então, no branded content, o produto ele se insere como um elemento da história que a marca quer contar. Ele ainda utiliza a notoriedade e a audiência de um veículo para levar a mensagem para o público daquele canal. Já tem uma intenção de gerar a menor interrupção possível e em muitos casos realmente consegue de forma muito eficaz. E depois tem certas condições que você precisa cumprir quando você faz branded content, sendo que você está num veículo de um terceiro, você precisa conciliar os interesses daquele usuário que foi até aquele canal, do veículo que tem uma forma de comunicar habitualmente com aquele público e da marca que entra dentro desse contexto. Então, para isso, ela precisa realmente usar os códigos e a linguagem do veículo para não ser percebido como publicidade. E aqui que chegamos para o brand publishing. Nesse contexto, que chamamos de evoluído, o usuário ele tem ainda uma atitude ainda mais proativa, ele começa realmente a procurar por conteúdo proativamente, e as marcas começam a se livrar dos intermediários. Elas mesmas se tornam produtores de conteúdo, elas mesmas geram suas próprias audiências, e elas começam a adaptar outras estratégias para chegar até o público. No primeiro modelo, era basicamente o modelo do push. Eu levo o meu conteúdo até o público que me interessa. Já quando você trabalha com brand publishing, você não só consegue continuar utilizando essa estratégia de push, por exemplo, usando redes sociais, sino que você consegue também adaptar ou adoptar estratégias de pull, no sentido em que você começa a trabalhar o SEO para que as pessoas comecem a descobrir seu conteúdo através de pesquisas nos motores de pesquisa, e você começa também a trabalhar e entender como funcionam os algoritmos de cada uma das plataformas nas quais você quer atuar, para entender como que esse conteúdo é proposto para um público que não está procurando ativamente pelo meu conteúdo. Basicamente, a barrinha do lado direito no YouTube, onde temos os vídeos relacionados propostos pela própria plataforma. E aí o brand publishing, o que faz é que basicamente a marca, o que acontece é que a marca se torna produtor do conteúdo e ela construi sua própria audiência. A marca deixa de falar dela mesma e começa a falar do que interessa realmente ao seu público. E tenta, com esse discurso, agregar valor no dia a dia daquele usuário, para que no momento de compra, para no momento de usar aquele produto, ela já tenha uma relação muito estreita com aquela marca, com aquele produto, para favorecer sua escolha.
E, finalmente, a marca consegue ganhar muita liberdade, porque ela define seu próprio tom de voz, ela define a frequência com a qual ela quer comunicar com aquele público, e ela tem maior assertividade, porque quem está dentro da sua comunidade são pessoas que já se interessam pelo seu conteúdo ou pelos atributos da marca. E aí eu queria rapidamente mostrar algumas vantagens da produção de conteúdo para marcas dentro do modelo de brand publishing. Então, a primeira vantagem é que realmente o conteúdo melhora a percepção de marca. E aqui eu trouxe um exemplo de um cliente nosso que atua no setor de saúde bucal, para quem a gente construiu um site de conteúdo, redes sociais. Estamos fazendo hoje mais de 1 milhão de visitas mensais nessa plataforma, 2 milhões de page views, 8.000 palavras indexadas no Google e a gente tem 75% de share of search. Basicamente, é quantas vezes a gente aparece nas primeiras respostas do Google na primeira página. E o que é interessante aqui, o cliente fez um estudo para medir o brand awareness, brand lift, intenção de compra com esse projeto. Os resultados são muito mais extensos que isso, eu trouxe um resultado para mostrar para vocês, que tem que ver com o brand lift. Então, basicamente, botaram 2 grupos de pessoas, uma que tinha passado pela plataforma, e outro grupo que sim tinha consumido o conteúdo daquela plataforma. E aí, vemos que 77% das pessoas que passaram pela plataforma tiveram mais vontade e interesse de conhecer mais sobre os produtos da marca. Outro ponto muito importante é que conteúdo gera um volume de dados e insights muito importante e muito valioso. E aqui, por exemplo, no que fazemos para o Grupo L'Oréal, a gente tem 5 plataformas, 5 sites hoje para o Grupo L'Oréal. Fazemos mais de 8,5 milhões de visitas mensais nessas plataformas. Isso não contabiliza a audiência que geramos nas redes sociais, no YouTube e em outros canais. E o que é interessante com isso? Basicamente, através do consumo de conteúdo nessas plataformas, a gente consegue determinar padrões de comportamento dos usuários. E a gente acaba agrupando pessoas com o mesmo comportamento, formamos clusters, como se chama comumente no mercado, com esse grupo de pessoas. Passamos isso através de uma plataforma de compra de mídia automatizada, um ADMP, e basicamente eles conseguem impactar o público deles em qualquer lugar da rede, seja fora do nosso ecossistema, das nossas plataformas. Mas o que é interessante com tudo isso é que o ROI das campanhas compradas com esses dados é 4 vezes superior ao ROI das campanhas compradas com mídia tradicional, com perfis sociodemográficos, como fazem todas as agências. E depois também outro ponto interessante, o conteúdo permite realmente engajar com as pessoas. E aqui eu trouxe 2 exemplos. O primeiro é da Aniele. A gente criou uma página no Facebook que se chama Fique Diva com Aniele. E a partir do momento em que a verdade a página já existia, a gente entrou no projeto alguns meses depois, e quando a gente entrou com nossa metodologia, a gente conseguiu aumentar o engajamento por 590 vezes em um lapso de 9 meses, e acabamos posicionando a página da Aniele como a referência de cabelo no Facebook aqui no Brasil. E agora o próximo caso que eu vou mostrar, vou passar primeiro por um videozinho rápido, é basicamente uma campanha que a gente fez para um cliente nosso, o Tinder, que nos enviou o briefing que a maior parte das agências brasileiras devem ter recebido naquele momento, que era basicamente, chega o dia dos namorados, preciso já estou atrasado, fazer uma campanha para atender essa demanda. Meu público são os solteiros e os casais. E aí a gente ficou pensando, bom, como comunicamos, ou como fazemos uma única campanha que fale com esses 2 públicos. E aí a gente teve a ideia de associar isso com o fim do mundo. Por quê? Porque quando acontece essa data, basicamente os shoppings estão lotados, os comércios estão lotados, restaurantes lotados, se você não reserva, não consegue restaurante de jeito nenhum. E se além disso você está solteiro, todo mundo vai te resfregar na cara que você está sozinho no mundo. Então, a gente começou a campanha com isso, depois conto um pouquinho mais para vocês. Está chegando o fim do mundo. A civilização maia já sabia de tudo.
Nostradamus já sabia de tudo. O fim do mundo acontece todo ano, no dia 12 de junho. Isso porque, dia dos namorados, 15 letras. O calendário maia, 15 letras. Nostradamus Show, 15 letras. Repare, 1 mais 5 é 6. O sexto mês corresponde a junho. Um ano tem 12 meses. Ou seja, junho é exatamente a metade. Pense. O que mais tem duas metades que se completam? Cada metade, que é igual ao quê? Morango do Nordeste, fruta que remete a namorados, e ao que remete ao morango do Nordeste, a cabra da peste. Coincidência? Talvez. A cabra é um animal sagrado em muitas culturas. E a peste devastou a Europa no século XIV. E o que fica na Europa? O país mais romântico do mundo, a França. E quem nasceu na França? Nostradamus. Exatamente 2 séculos depois da peste. 2, o primeiro número primo. O que significa este número? 2 igual a 12 dividido por 6. Está provado. 12 de junho igual dia dos namorados. Dia dos namorados igual fim do mundo. Qual é a sua melhor história de sobrevivência ao 12 de junho? Diga aí nos comentários. Valeu! Então, a gente começou a campanha com essa brincadeira e o que foi interessante nessa campanha, depois tiveram uma série de posts lembrando, incentivando a galera a comentar, a trazer ideias sobre como sobreviver aquele dia. Mas um dos elementos muito valiosos e interessantes dessa campanha é um grupo falso que a gente criou dentro do próprio Facebook, que era o grupo de apoio para sobreviver os dias dos namorados. Nesse grupo, a gente conseguiu 43 mil pessoas interessadas para um evento que não existia. E essas pessoas geraram mais de 70 mil conteúdos, ou seja, basicamente dicas de como se virar naquele dia. Isso chegou a ter 7 milhões de alcance no Facebook, mais de 5 milhões no Instagram, mas realmente isso foi um grande case de sucesso para nós, porque a galera realmente se prendeu muito na história, se amarrou demais e quis participar e teve um papel muito ativo naquela campanha. E outra vantagem, indo para uma coisinha um pouquinho mais racional, é o custo por contato. E aqui eu trouxe um comparativo de um dos nossos projetos comparado ao CPC do Google. Então, a gente vê que no início do projeto a gente fica bem mais caro, porque a gente está construindo uma plataforma, estamos criando conteúdo, estamos criando aquela audiência. E à medida que a audiência começa a crescer, e do fato que nossos custos são fixos, esse custo por visita começa a cair até o nível que vocês podem chegar aqui na tela. E depois, conteúdo digital, como a gente produz, tem o poder de se transformar também em ações offline. E aqui volto com minha campanha do Tinder, onde basicamente no final da campanha teve uma festa com influenciadores aqui em São Paulo, e o cliente gostou tanto dessa campanha que a gente produz, que ele criou um kit de sobrevivência que entregava a todos os influenciadores que chegavam no evento. Essa parede que vocês veem lá em cima são todos os posts que a gente produziu e que a gente postou nas redes sociais, que se transformaram em pôster, cobriam uma parede naquele evento, e depois todos os influenciadores achavam isso tão engraçado, tão legal, que tiravam foto em frente dos posters, gerando uma mídia espontânea muito valiosa para o Tinder. Aqui trouxe outros exemplos, basicamente de ações, coisas que a gente faz no digital, nas nossas plataformas de conteúdo, e que se transformam em ações offline. E aí trouxe exemplos do Carnaval, do Rock in Rio, de uma campanha publicitária que lançou a própria L'Oréal. E o que é mais interessante é que isso pode se transformar em um produto. O nosso conceito Fique Diva com Nielly ficou tão forte que ele virou uma linha de produtos. E hoje Nielly tem a linha Diva de Cachos, por exemplo, inspirada no conteúdo que a gente produz. Muito obrigado. Obrigada. Alô, obrigada. Eu queria agora chamar a Anita Del Monte. A Anita ela é gerente de conteúdo e redes sociais da Leroy Merlin. Vou contar um pouquinho sobre ela. Há mais de 10 anos, ela tem a missão de produzir conteúdos e histórias que conectam clientes a empresas dos mais diversos segmentos. Na bagagem, ela traz experiências com comunicação corporativa, endomarketing, PR, marketing digital e gestão de conteúdos. Em 2017, ela montou o Sovinas, Mulheres que Investem, com o objetivo de criar um ambiente saudável para as mulheres aprenderem a compartilhar conhecimento sobre investimentos. Hoje, o projeto faz parte do Ximin Business.
do Facebook, que reúne iniciativas que geram valores, conexões e conteúdos para outras mulheres. Então, uma salva de palmas para ela. Queria ficar sentadinha, mas o Luther falou em pé, então vou ficar em pé também. Gente, eu vou contar um pouquinho da experiência da Leroy Merlin com Branded Content, Branded Publishing. A gente entendeu já tem algum tempo que para a Leroy conquistar o coração dos clientes, né, conquistar seus lovers, a gente tem que ir muito mais a fundo do que uma simples peça publicitária. Então, a gente criou canais não só para a gente conversar com o nosso público, mas a gente abriu espaço para outras marcas e para os próprios clientes produzirem conteúdo para a gente também. Então, eu vou contar aqui um pouquinho, bem rapidinho, porque tem tempo. E, no final, acho que vai ter espaço para perguntas. Então, aqui nosso ecossistema é um resumo, a gente não conseguiu colocar tudo, mas do que a gente tem feito em Branded Publishing. A gente tem um canal super bacana no YouTube chamado Casa de Verdade, que é produzido, inclusive, pela Fluent. É um canal que está hoje com 160 mil seguidores e aborda tudo o que tem dentro de uma casa de verdade. A gente tem Faça Você Mesmo, tem Faça Pequenas Reformas, a gente ensina como colar papel de parede, a gente fala sobre Feng Shui, sobre economia doméstica, então um canal muito bacana, onde a Leroy aparece muito timidamente, mas que você pode ter acesso a todo tipo de conteúdo que uma casa de verdade pede. A gente tem um blog também, um blog da Leroy Merlin, que deve passar por alguns ajustes aí, talvez mudar de nome ano que vem. A gente tem 30 matérias sendo produzidas todo mês para esse blog, então tem produção de conteúdo diário, sempre casado com o que a gente posta de conteúdo no Casa de Verdade. A gente tem outro canal chamado Inspire-se, onde a gente tem imagens 3D inspiracionais, que é onde o cliente consegue chegar, por exemplo, se ele quer redecorar o quarto dele. Então, dentro do Inspire-se, você vai ter mais de 300 imagens ambientadas de quarto pequeno, quarto grande, quarto suíte. Então, esse é um conteúdo inteiro produzido por nós. E a gente tem o social. A gente está hoje no Facebook, Instagram, Twitter e um canal institucional no Facebook também. E como Branded Content, né, o que a gente procura quando a gente busca algum parceiro para produzir branded content? A gente entende que o nosso território de marca ele tem uma limitação, então os nossos clientes, muitas vezes, eles querem consumir conteúdo que eu, como canal Leroy Merlin, não poderia produzir porque está muito fora do meu escopo. Então, quando a gente busca parceiros como Hypeness, BuzzFeed, Minha Casa ou outros canais no YouTube, a gente entende que a gente consegue atender a necessidade de conteúdo do nosso cliente, fazendo uma integração muito bacana com a mensagem que a marca precisa passar. E aí a gente tem o Minha Casa, que está mais dentro do território de Leroy Merlin, né, onde a gente faz sempre reformas em parceria com eles, mas a gente tem o BuzzFeed, onde a gente publica listas, até mesmo fazendo uma brincadeira com a própria marca da Leroy Merlin, ou o YouTube, onde a gente já fez branded content com canais como Parafernália, onde a gente reforçou a brincadeira, aquele meme de adulto gosta mesmo de ir para Leroy Merlin. Então, hoje, a gente vai fechar o ano com uma produção de conteúdo de mais ou menos 1.000 peças, e esse conteúdo vai chegar a 4.000 até o final de 2019. A gente está ampliando produção de conteúdo de blog, de vídeo, porque a gente entende que hoje, para divulgar os mais de 80.000 produtos que a Leroy Merlin tem no seu estoque, a gente precisa ter uma conversa muito mais próxima, né? Publicidade já não funciona tanto para a gente. E quando a gente conversa, quando a gente ensina, quando a gente desperta o interesse do nosso cliente de começar uma reforma ou de redecorar aquele sofazinho, aquele espacinho que ele tem em casa, é muito mais fácil a gente conseguir conquistar o nosso cliente. Então, por isso que a gente está investindo tanto em produção de conteúdo. Qual o principal objetivo, né, da nossa estratégia de branded content, branded publishing? A gente, primeiro, quer gerar brand awareness, a gente precisa que a Leroy Merlin seja reconhecida como uma loja que consegue atender todas as necessidades do cliente que quer reformar, construir, decorar a sua casa.
A gente quer inspirar clientes, porque muitas vezes a pessoa tem uma necessidade, mas ela não sabe nem para onde ela quer ir, ela não sabe se ela quer colocar a parede roxa na sala, ou amarela, ou talvez colocar adesivo de quadro negro. Então, quando a gente ajuda nosso cliente inspirando, a gente consegue orientar até a jornada de compra dele. A gente ajuda na escolha de produtos, né? A gente tem muitos produtos, por exemplo, furadeira. Alguém hoje saberia, se precisasse comprar uma furadeira, alguém saberia comprar uma furadeira para pregar um quadro na parede? Não. Então, a gente ajuda. Qual furadeira você precisa para pregar um quadro na parede? Qual furadeira é a mais adequada para um serviço mais forte, mais bruto? Então, a gente precisa não só inspirar, mas ensinar o cliente a comprar. Qual torneira é melhor para o seu banheiro? Qual papel de parede fica melhor para o ambiente externo? Então, isso tudo a gente consegue fazer com produção de conteúdo. E uma outra finalidade, né, que a gente tem apostado muito nesse ano é empoderar clientes e os makers. A gente tem milhares de clientes fazendo coisas incríveis, passeando pelas lojas da Leroy Merlin, montando seus próprios projetos de R$200. Então, a gente passou a dar visibilidade, colocar nosso cliente como estrela dos nossos canais. Então, hoje, quando você abre um Facebook, Instagram da Leroy Merlin, você vai ver o cliente. E se você estiver numa loja produzindo conteúdo para a gente, marcar Leroy Merlin, provavelmente 2 dias depois você vai estar no nosso canal. Por quê? Porque a gente acredita que uma sugestão do nosso cliente é muito mais valiosa do que uma sugestão que a própria marca. Às vezes, eu estou vendendo um produto com uma funcionalidade, mas outros 10 clientes vão dar outras 10 novas funcionalidades. E isso a gente tem que estar muito atento, e por isso que a gente está empoderando clientes, empoderando makers. A gente quer que todo mundo saiba o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, ou como eles estão reinventando a utilidade de um produto que é vendido na loja. E outra questão super importante, né, quando a gente fala de conteúdo, às vezes a gente fica meio receoso de falar em vendas, né, porque o conteúdo ele sempre foi muito ligado a reconhecimento de marca. Mas na Leroy, não. Hoje, o conteúdo ele faz parte da estratégia de negócios e a gente usa conteúdo para aumentar a conversão, principalmente nas redes sociais. Então, aqui eu trouxe alguns casos rápidos. É o Casa de Verdade, né? A gente já falou um pouquinho lá no começo. É um canal super bacana, com 163 mil inscritos. A gente vai aumentar a produção de conteúdo dele para 2019. E hoje, a partir de 2018, a gente começou a atrelar aos vídeos do Casa de Verdade uma listinha de compras. A Leroy Merlin ela quase não aparece nesse canal, mas, se você quiser fazer algum projeto que está sendo ensinado nesse canal, ou comprar algum produto que aparece em alguma reforma, você vai ter a lista de compras lá embaixo e facilmente vai poder identificar os produtos que foram usados. Era aquela velha história, né? Quando a gente assistia a novela das 8, a gente sempre ficava, queria saber onde a Regina Duarte comprou esse sofá. E ninguém falava onde vendia, ninguém sabia que sofá era aquele, e o canal Casa de Verdade ele era assim. E agora a gente está colocando lista de compras para ajudar o consumidor também no processo de escolha dele. Um outro case super legal de branded content foi feito no canal da Gabi. A Gabi Garcia é uma micro influenciadora que tem feito uma parceria muito interessante com a Leroy Merlin. Ela é uma pessoa muito transparente, tem um público que acompanha ela muito fortemente, e a gente andou testando alguns produção de conteúdo branded content em parceria com ela. Esse a gente fez há 4 semanas, mais ou menos, e em um vídeo, esse vídeo não teve nem 6 mil views. É um vídeo com poucos views, né, se a gente for comparar vídeos de grandes canais. Só que em 24 horas a gente teve 600 pedidos gerados só no nosso e-commerce a partir do vídeo dela. Fora a quantidade de pessoas que foram na loja ou famílias de produtos que foram vendidos. Esses 600 foram só produtos que ela divulgou. Ela fez uma wishlist.
A gente estava montando a campanha de aniversário, tinham vários produtos em promoção, e a gente convidou a Gabi para montar a lista de desejos dela. E deu super certo, é uma estratégia que agora a gente está usando com outros influenciadores também, não só no YouTube, quanto no Instagram. Canal Parafernália, que também foi uma parceria muito interessante, intermediada pela Fluent. Quando você olha Parafernália, né, você pensa, poxa, não tem nada a ver com Leroy Merlin. Mas eu acho que esse é o grande trabalho da agência, né, enxergar possibilidades, enxergar collabs onde a gente nem imagina que existissem. Então, a gente fez os 3 vídeos em parceria com Parafernália, sendo que esse deles teve mais de 3 milhões de views e ajudou a consolidar essa brincadeira que a Leroy Merlin hoje ajudou e transformou em GIF, que é o Coisa de Adulto, né? A Leroy Merlin é a Disneylândia do adulto, o adulto gosta mesmo de ir na Leroy Merlin. Então, eu acho que quando vocês estiverem pensando em conteúdo, é muito fácil a gente ficar preso ao território da nossa marca, né? Reforma, construção. Mas, se vocês puderem fazer esse exercício de olhar para fora, olhar para outros canais, que, de repente, não tem muito a ver, a princípio, com o teu público, mas conseguir enxergar uma parceria, é muito interessante. Você consegue trazer... no caso do Parafernália, a gente conseguiu atingir um público mais jovem, que é o grande desafio da Leroy, né? Como a gente consegue conversar com o público de 25 a 32 anos, e com Parafernália funcionou super bem. E aqui uma outra estratégia nossa para se aproximar um pouco mais desse público jovem, né, de 25 a 30 e poucos anos, que está saindo de casa, está morando, de repente, numa república, mas ele já tem um desejo de comprar alguns itens de decoração para a sua casa. Foram os GIFs personalizados da Leroy Merlin no Gify. E quando a gente fala de conteúdo, não necessariamente o conteúdo precisa ser um texto, ele pode ser um vídeo, um GIF. Então, a gente quis trazer esse case para mostrar que a marca pode ir muito além do que um simples blog ou um vídeo postado no Face. E foi um super sucesso. Nosso principal concorrente lançou os GIFs depois, e os GIFs deles a gente monitorou pelo Gify, nós chegaram a 30 milhões de usuários impactados. Então, fez muito sucesso. Aqui a gente tem o Caio Castro, a gente não pagou nenhum centavo, a gente teve vários influenciadores usando nossos GIFs espontaneamente, isso gerou um valor para a marca muito grande. A gente não vende produto, mas lembram lá do topinho do funil, né? Reconhecimento de marca. Então, essa ação deu tão certo que a gente está lançando agora, para o final do ano, outros 25 GIFs, em parceria com o Gify. Então, vendo tudo isso que a gente fez, olhando um pouco para esses cases, o que a gente conseguiu, né? Que objetivos a gente conseguiu cumprir? A Leroy Merlin hoje virou uma loja cool, as pessoas vão para a loja, fazem... A gente tem mais ou menos 60 posts de pessoas em loja por dia, que, infelizmente, a gente não consegue compartilhar todos, mas é uma loucura, assim. Virou meio cool ir para a Leroy Merlin, as pessoas vão e procuram um namorado, postam no Twitter, tô na Leroy Merlin, doida para encontrar um boy que queira construir uma casa linda comigo. Então, assim, a gente abraçou isso e os próprios clientes começaram a produzir conteúdos incríveis em cima dessa questão de visitar a loja física, construir seus próprios espaços. Aqui a gente tem 4 conteúdos super interessantes, todos produzidos por clientes. Todos esses produtos nenhum desses produtos fazem parte da nossa linha mais estratégica de produtos. Então, provavelmente, a Leroy Merlin nunca teria colocado no planning de pautas do mês. Mas a gente teve clientes curiosos que foram lá, pesquisaram e trouxeram esse conteúdo maravilhoso para a gente, que gera venda, gera conversão e gera a divulgação de produtos que nem a Leroy Merlin iria divulgar. Então, a gente tem aqui, sei lá, esse primeiro é uma lixeira automática. Ela abre e fecha sozinha. E só com esse vídeo, a gente teve 82 mil clientes impactados no Stories do Instagram. É muita coisa. Esse terceiro aqui, que é uma tampa de privada, né, de bacia, né, com caixa,
foi a Mia Mello. A gente também não pagou para ela foi para a loja da Leroy e fez uma série de stories com 6 takes, de graça, orgânico, a gente não pagou nada. E o sucesso foi tão grande que a Leroy Merlin teve que reforçar essa linha de tampas de privada com pedido em todas as lojas, que era um produto que a gente mantém, que não tem muita saída, mas a gente mantém como estratégia de gama, enfim. Então, são uns aprendizados super interessantes. Eu acho que, se algum de vocês aqui tiver uma marca, tiver um Instagram, tentem dar voz para o cliente de vocês. Vocês vão receber conteúdos incríveis, e muitas vezes, a gente teve que criar um banco de conteúdos nossos, porque, muitas vezes, o nosso conteúdo cai para entrar conteúdo de cliente, que eles são mais interessantes, mais honestos e mais dinâmicos que os nossos. E aí, como resultado também, a gente teve, em 2018, de junho a setembro, mais de 20% nas vendas do e-commerce da Leroy tiveram conteúdo na jornada. Quando a gente fala conteúdo na jornada, significa que, em algum momento da compra dele, ele acessou conteúdo, ou no blog, ou no Casa de Verdade, ou no Instagram, ou no Facebook. Mesmo que ele tenha saído, deixado o carrinho, abandonado o carrinho e voltado, a gente consegue monitorar pelo Analytics. Esse resultado é incrível, por isso que a gente está aumentando, mais que dobrando, a nossa produção de conteúdo por mês, porque a gente sabe que é muito estratégico, né? Hoje, o SEMrush, outro dia, lançou uma pesquisa, divulgou uma pesquisa falando que, em média, 40% do conteúdo de um e-commerce, né, de grande porte, vem de search, né, vem de algum mecanismo de busca. Então, acho que investir em conteúdo não é nem mais um teste, é uma premissa, é muito relevante, por isso que a Leroy Merlin dedica uma área só para conteúdo orgânico. E a gente tem um outro número muito bacana também. Branded Content já é o 5º gerador de tráfego referenciado no nosso e-commerce. O tráfego referenciado é todo aquele que vem de algum outro site que mencionou o nosso site. Então, por exemplo, a gente não fala aqui o cara que colocou direto o Leroy Merlin no browser, enfim, já é o 5º gerador de tráfego referenciado, muito impulsionado pelo Stories do Instagram. Eu acho que é isso. Meus contatos estão aqui. Quem tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, trocar ideia, fazer collabs, estamos às ordens. Obrigada, foi ótimo. Eu queria agora chamar a Camila Crispiano. A Camila, ela é Senior Marketing Manager e Digital Business Transformer. Ela é responsável pelo relacionamento com pacientes do Laboratório Axé e também ela é mentora de startups pelo Hospital Albert Einstein. Espera só um pouquinho. Espera aí que a apresentação continua, gente. Vou ter 2 salvas de palmas para ela. A Camila, deixa eu contar um pouquinho sobre ela. Ela é um Growth Hacker Mindset, ela tem formação em marketing, processos, economia, metodologia e tecnologia. E ela trabalha para perceber gatilhos e implementar experimentações que capturem e potencializem resultados inovadores e escaláveis nas áreas que desejam transformar bytes em negócios. Ela atua há 15 anos no desenvolvimento de soluções de companhias como Mercedes-Benz, Unesco, a Chrysler, a Vivo, a Telefônica e a Shell Laboratórios. Agora sim, uma salva de palmas com ela. O case que a gente traz aqui hoje tem a ver com a Shell Laboratórios, né? Meu nome é Camila, sou responsável pela frente de pacientes, que nada mais é do que a gente tentar educar, levar conhecimento e levar um pouco mais de conhecimento para a base de pacientes, que a gente já vai conversar aqui. O Axé Laboratórios é um laboratório brasileiro, que tem 50 anos no mercado farmacêutico e mais de 700 produtos. Aí vocês devem conhecer Sorine, Flogoral, algum desses. Com certeza, alguém já precisou em algum momento. E o Cuidados pela Vida é a nossa iniciativa, a nossa crença de que a gente pode levar mais conteúdos e fazer com que as pessoas vivam mais e melhor. É o programa de relacionamentos do Laboratório Axé, do qual a gente vai conversar um pouco hoje. O case que a gente traz, ele é um pouco diferente daqueles que visam um funil de venda e uma conversão que, no final, gera venda. Aqui a gente vai falar um pouco de audiência qualificada e como que a gente faz para expandir uma audiência hiperqualificada.
O caso de hoje é o Morpheus. Eu queria aproveitar que a gente está aqui, ver se vocês me ajudam, e a gente começa a falar um pouco sobre o briefing que eu recebi, que é o briefing que a gente vai apresentar aqui. Eu queria que levantasse a mão quem aqui ronca. Poucos roncam. Mantenha a mão levantada quem ronca e tem mais de 40 anos. Essa é a parte do briefing que eu recebi. Mas quando eu achei que já era suficiente, eu ainda fui deparado com o seguinte final de briefing. Olha, eu preciso que essas pessoas morem em Ribeirão Pires. Tem alguém aqui que mora em Ribeirão Pires? Foi assim que eu me senti na hora que eu recebi esse briefing. Falei, bom, como é que a gente vai fazer para achar essa pessoa que, além dessa brincadeira aqui, ainda haviam outros tipos de qualificação. Então, eu precisava de alguém que não consumisse medicamentos, que, de alguma forma, tivesse problema para dormir, e uma série de outras restrições, que eu falei, olha, praticamente impossível, desculpa, não posso te ajudar. Mas aí a gente começou a debater um pouco e pensar sobre a estratégia de conteúdos que a gente tem. E a produção de conteúdos, que hoje já faz ali aniversário de 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, para os quais a gente conseguiria qualificar um tipo de audiência específica. É sobre isso que a gente vai conversar no case Morpheus. Então, aqui eu tenho um pouco o modelo da estratégia de conteúdo que foi utilizado, para eu achar uma hipersegmentação. Então, acho que vale o case para a gente começar a falar como que isso começou. A gente tem hoje uma estratégia específica para a produção de conteúdos dentro do Facebook, no Cuidados pela Vida, para o qual a gente tem aí 900 mil seguidores. A gente tem uma estratégia Always On, na qual a gente conversa sobre temas relacionados à vida e à saúde desses pacientes. Obviamente, são conteúdos que se relacionam estrategicamente com aquilo que a empresa tem no seu portfólio de produtos, mas visa a gente entregar mais informação para que as pessoas possam viver mais e melhor. Dali, elas são impactadas por algumas dessas iniciativas que geram post-link. Esse post-link vai para a nossa estratégia de produção de conteúdos dentro do nosso site. Então, a gente também tem uma estratégia de SEO feita e atingimos ali, na média, umas 2 milhões de page views por mês, mais ou menos, falando de saúde para uma população que nem sempre está educada para esse assunto. E, a partir desse conteúdo, toda vez que a gente percebia que alguém está conversando sobre o assunto que interessaria, nesse caso, insônia, a gente começou a fazer esse filtro. Então, vamos ver como é que essa jornada aconteceu e o que a gente conseguiu realizar. Essa era a entrada, por onde a gente começava a estratégia de hipersegmentação, na qual as pessoas, dentro desse perfil, que é o perfil do Cuidados pela Vida, se deparavam com um tipo de conteúdo. Um conteúdo postado dentro dessa estratégia, especificamente para esse perfil, falando de insônia. Uma vez que ela conversava a respeito, essa é uma agenda que a gente tem diária, com as pessoas falando sobre N assuntos. Mas, no momento em que ela clicou sobre um assunto específico, falando de insônia, a gente falou, opa, essa daqui pode ser uma potencial pessoa que eu estou procurando. E aí, nesse momento, ela é direcionada para dentro do ambiente do nosso site. No site, a gente está ali conversando com essa pessoa a respeito do tema de insônia, então ela entra dentro de um ambiente específico e direcionado. Se eu percebo que ela está fazendo a leitura dessa página, dentre os 2 milhões de visualizações que a gente tem, eventualmente ela está ali no primeiro minuto e meio, travando contato com aquele conteúdo, é porque realmente ela está interessada nesse assunto, realmente ela é um potencial para a gente para entender que ela pode ser essa pessoa que tem insônia, essa pessoa que ronca. Vamos perceber de onde ela é. E aí a gente deparava de frente com esse consumidor, ou com esse leitor, nesse caso, perguntando se ele queria saber mais sobre higienização do sono e como dormir melhor. Dentro dessa estratégia do como dormir melhor, eu já filtrei pessoas que estão buscando um pouco sobre esse assunto. E, quando ela diz que quer,
eu exibo um formulário para ela, no qual eu peço o CEP. E aí eu consigo perceber se daquelas 3 últimas pessoas que estavam aqui dizendo que eventualmente roncam ou eventualmente têm insônia, se elas estão dentro do raio que eu preciso de pessoas para as quais a gente iria indicar para que fossem para os centros de pesquisa. Então, esse é um exemplo, né, de quando a pessoa está dentro do perfil, ela recebia uma chamada ativa para continuar essa jornada. Quando ela está fora do perfil, ela também recebe um prêmio, aqui ela é premiada com informações sobre a higienização do sono, mas, a partir daí, eu tenho direcionamento, desde as redes sociais, para uma estratégia potencial, onde eu trago ela para dentro de um conteúdo específico. Dentro dessa estratégia de conteúdo específico, abordo ela com um elemento. Nesse exemplo aqui, a gente colocou o e-book, mas a gente tem a assistente virtual, que eventualmente vai te abordar no site, conversar com você sobre algum assunto e entender se você é perfil ou não é perfil. E, naquele momento, a gente começa a fazer a captura desse lead. Para quê? Para gerar novas drogas. Então, esse é um tipo de experiência diferente, na qual a gente aumenta a audiência hiperqualificada para um assunto específico e direciona essa pessoa para o centro de pesquisa, aonde a gente consegue seguir com esse estudo clínico a partir do parceiro. Então, um exemplo um pouco diferente de como a estratégia de conteúdo transforma a vida das pessoas, transforma o direcionamento de criação de novos produtos e pode fazer com que pessoas vivam mais e melhor. Esse era o case que a gente tinha para trazer hoje aqui. Não sei se muito breve ou não, mas acho que ficou claro as 3 etapas, né? Uma etapa de construção de conteúdo, na qual a gente trabalha uma audiência qualificada para a saúde, mas ainda geral. Dentro dessa estratégia, a gente segmenta aquelas pessoas que têm um interesse específico e transforma essas pessoas em potencial qualificado para a geração de novas pesquisas. Obrigada. Muito bom, obrigada. Agora eu vou apresentar para vocês a Daniela Antunes. A Daniela, ela é diretora de comunicação da GE para a América Latina. Ela é formada em comunicação, ela tem habilitação em relações públicas, ela se formou pela FAAP, ela fez pós-graduação pela USP e marketing pela Marketing Cambridge Colleges, da Inglaterra. Ela tem quase 20 anos de experiência em comunicação corporativa, relações públicas, gerenciamento de comunicação de crises e marketing. A Daniela ingressou na GE em 2007, quando ela foi responsável por estruturar e liderar a área de comunicação da GE Healthcare na América Latina. Antes disso, ela exerceu diferentes funções nas áreas de comunicação de empresas multinacionais de diversos setores, como, por exemplo, organizações não governamentais, empresas de infraestrutura, bens de consumo, tanto no Brasil como no Reino Unido, onde ela viveu por 3 anos. Então, uma salva de palmas para ela. Daniela. Boa tarde. Primeiro, agradecer esse convite. É uma honra poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa história. E um desafio, né, de ver depois deles 3. E num ambiente bastante diferente. Vamos falar em branded content no ambiente B2B, que é o nosso setor, né, da GE. Só que, antes de falar sobre o nosso case, eu queria contar um pouquinho sobre quem é a GE. E a forma como eu gosto de apresentar a empresa é da maneira que a gente, em comunicação, mais gosta de fazer, né? Que é pensando em que histórias nós podemos contar sobre a empresa. Então, uma empresa grande, uma empresa complexa, que atua em diferentes setores da economia, e uma empresa B2B. Mas existem ângulos que a gente pode explorar aí de uma maneira diferenciada. Então, e mostrar algo que não está tão claro para as pessoas no dia a dia delas, mas elas são tocadas. Nós somos tocados quase que diariamente por alguma tecnologia da empresa. Então, a forma como eu gosto de apresentar é essa que vocês estão vendo. Então, com alguns dados interessantes que mostram efetivamente essa presença no nosso dia a dia. Então, a cada 2 segundos, um avião decola com o motor da GE.
Um terço da energia do mundo passa pelas nossas tecnologias. A cada dia a gente ajuda a salvar 20 mil vidas com as nossas tecnologias de diagnóstico por imagem ou de suporte à vida, equipamentos que ficam na UTI. Mas também tem um outro aspecto, né? A GE está muito engajada com as questões de digital. E só no ano passado, em 2017, foram 200 exabytes que circularam nos nossos equipamentos. E quando eu olhei esse número, eu falei, gente, mas 200 exabytes, o que é isso, né? Aí eu fui atrás e descobri que é simplesmente 40 vezes o número total de palavras já pronunciadas pela humanidade. Então, de fato, é uma empresa que tem uma grandiosidade, mas que, infelizmente, por muito tempo, isso passou despercebido. E ainda não está 100%. Esse é o nosso grande desafio. Então, a gente fez um levantamento em 2010 para entender qual era a percepção das pessoas sobre a GE. E o que nos chamou a atenção é que, em 2010, a empresa ainda era considerada uma empresa de eletrodomésticos e lâmpadas. É um caso bastante interessante. Então, você ser lembrado por lâmpada. Nós fomos criados por Thomas Edison, que foi quem inventou a lâmpada elétrica. Então, um legado bastante interessante, só que nós saímos já desses dois setores há bastante tempo, mas a empresa continua ainda sendo lembrada, continuava sendo lembrada somente por esses setores de atuação. Então, como levar a mensagem? E aí nós vamos olhar, então, a nossa estratégia de comunicação de maneira geral. Olhávamos na imprensa, poxa, mas nós estamos aqui, né? A imprensa fala sobre a gente, nós estamos falando de grande imprensa, mas ela falava de uma maneira não como a gente gostaria que falasse. Então, nós estávamos ainda em matérias muito voltadas para a tecnologia, mas principalmente por conta da nossa própria atuação, uma atuação mais reativa. Então, nós vemos aqui, olha, Thomas Edison, benchmark. Então, matérias que falavam da tecnologia pela tecnologia, ou aquelas que, de fato, são bastante interessantes, também importantes para a gente, como todas, mas falando de investimento no país, a questão de negócio propriamente dito. Mas nós queríamos explorar outros ângulos, né? Nós queríamos que essas histórias mais humanizadas e queríamos poder posicionar de uma maneira diferente a empresa na sua grandiosidade fosse possível. E foi aí que nós fizemos um exercício de explorar outras histórias. Com isso, a gente conseguiu, ainda na imprensa tradicional, bastante matéria. Aumentamos isso até por conta de um trabalho mais planejado, mais estruturado em comunicação com a imprensa. Então, voltamos só de uma maneira diferente. Então, a gente vai falar de saúde, não necessariamente eu quero falar de uma tecnologia minha. Eu quero contar a minha visão, eu quero posicionar a empresa como uma thought leader em questões que falam de tendências no mercado de saúde. A mesma coisa para a energia, para a aviação. E, eventualmente, eu vou falar, sim, das nossas tecnologias, mas ela é uma parte do conteúdo, ela não é o conteúdo. E outras formas também de contar as nossas histórias e aumentar a nossa presença, que a gente pudesse trazer um pouco da nossa cultura. E eu gosto desses exemplos aqui, porque a gente vê grandes revistas falando de algo importante para a gente também, que é a questão da diversidade, como a gente valoriza isso. Mas ainda não era suficiente, né? Porque como é que a gente estava se posicionando de verdade com a nossa audiência? E quem era essa nossa audiência? Eu precisava entender melhor quem era, onde ela está, chegar até ela, e para isso foi preciso inovar. Como é que a gente fala em inovar no setor de B2B? Já no momento em que as mídias sociais estavam ali dominando, principalmente os mais jovens se informando muito mais por meio delas, então, grande parte dos nossos stakeholders ali, o nosso desafio foi provar que B2B é diferente de boring to boring. Dá para ser interessante, dá para ser inovador, e foi isso que nós buscamos fazer. Então, nós começamos a olhar o que nós teríamos de peça aí. Como é que está a nossa comunicação? Ela está, de fato, integrada? As minhas plataformas, elas se conversam, se complementam? Como é que é o engajamento interno? Como é que eu faço com que os meus empregados sejam também os contadores dessas nossas histórias? Vamos entrar em social media. Nós precisamos estar ali, não estávamos, né? Pelo menos aqui no Brasil, na América Latina, não estávamos. E eu precisava posicionar a empresa, naquele momento, o grande objetivo era posicionar como referência em inovação, que sempre foi o grande core da GE. Isso sempre esteve no DNA, mas não aparecia, né? Se a gente falasse somente em eletrodomésticos e lâmpadas, necessariamente a questão de inovação estava ali tão forte presente. E aí nós entendemos que faltava uma pecinha, e essa pecinha é o branded content. Foi quando, então, nós começamos a estruturar esse trabalho.
E pensamos em como, então, diversificar a nossa presença. Estávamos ali na mídia tradicional, já fortalecidos, mas queríamos mais. Então, foi quando, em 2012, a GE foi a primeira empresa, e aí a inovação vai aparecer sempre, tá, gente? A gente quer ser pioneiro, quer inovar, então foi a primeira empresa do setor de B2B a entrar nas mídias sociais. Foi a primeira que chegou no Facebook. Foi até uma surpresa para eles lá. Puxa, que interessante, vamos ver como explorar essa conta de uma maneira diferenciada. Foi também quando nós criamos o G-Reports Brasil. Na verdade, nós trouxemos a ideia, é o blog corporativo da empresa, já estava bastante estruturado no exterior, então a empresa está presente em mais de 130 países, já estruturado em alguns mercados, mas aqui não. E nós queríamos trazer, não de maneira simplesmente vamos traduzir o conteúdo que é produzido lá fora, nós queríamos os conteúdos que fossem relevantes para a nossa audiência aqui e trazer essa audiência para as minhas plataformas, né, para as plataformas da GE. E aí veio o próximo passo, então, a criação do Branded Content. Nós estruturamos esse projeto, fizemos parcerias com CBN, Valor Econômico e Exame, e depois disso nós tivemos uma evolução. Foi bastante positivo, tivemos muitas lições no caminho, aplicamos essas lições para algo mais estruturado e criamos a primeira plataforma de Branded Content para uma empresa B2B no Brasil, que nós chamamos de Caminhos para o Futuro. E dar o nome era algo importante, né? Nós precisávamos que não fosse algo tão que para as pessoas soasse como desconexo, então, eventualmente, ele via um conteúdo meu no Valor, um conteúdo na Exame, ouvia uma pílula de conteúdo minha na CBN, mas de uma maneira que não necessariamente era tão estruturada a ponto de atraí-los para o que a gente precisava contar para eles. Caminhos para o Futuro foi a solução que nós encontramos e que tem funcionado bastante bem. Então, contando um pouquinho, né, de cada um deles, aqui a gente tem o G-Reports. Então, o G-Reports, o nosso blog corporativo, que se tornou a principal fonte de conteúdo da GE aqui no Brasil, e depois nós expandimos também, para os outros países da América Latina. Qual que é o segredo nosso aqui e como que nós fomos aprendendo ao longo do tempo a fazer, até um pouco diferente do que acontecia com a Matriz, por exemplo. Esse conteúdo, e é o que a gente ouviu aqui, né, na primeira apresentação, e para a gente faz todo sentido isso, não deveria ser somente sobre a GE. Esse foi um grande aprendizado, e que quando nós entendemos, e felizmente isso aconteceu rápido, até pela reação das pessoas que estavam ali que consumiam o nosso conteúdo, é importante fazer um equilíbrio. E o que essas pessoas... Quem era a minha audiência, né? Então, eu falei lá atrás, eu preciso buscar. Eu queria me posicionar como líder em inovação. Quem estava interessado para falar sobre inovação? Então, nós começamos, nas plataformas de mídias sociais, a estabelecer um relacionamento bastante próximo com influenciadores nas áreas de tecnologia e engenharia. Nós queríamos falar com os geeks. Eles nos interessavam para que a gente pudesse contar essas nossas histórias, e o G-Reports foi uma plataforma que nos ajudou muito. Então, nós fomos criando e ampliando a nossa base ali de assinantes e de parceiros, os stakeholders estavam chegando ali. Nesse momento, nós entendemos que era possível já não ter a necessidade de uma sala de imprensa virtual. Então, o meu conteúdo ele está centralizado no G-Reports. A imprensa nos procura a partir daqui também, e eu consigo interagir de uma maneira melhor com todos esses públicos. Então, por exemplo, nós estamos no mês de outubro ainda, a gente trabalha muito fortemente com a questão de Outubro Rosa. Então, saúde é um dos nossos setores. O que a gente faz? A gente trabalha mitos e verdades, vamos falar sobre questões que as pessoas nos trazem. O que os nossos clientes nos trazem como dificuldade? Então, uma grande dificuldade hoje para o câncer é o diagnóstico precoce. E por que as pessoas não têm feito os exames da maneira correta, na frequência correta, ou a partir da idade correta? Existe toda uma questão de acesso, que nós sabemos, mas existe também uma questão de desinformação, uma questão de medo. Primeiro, medo. Quem procura, acha. Então, as pessoas têm medo de descobrir. Segundo, tem a questão da radiação, a dor. Então, nós fomos explorando nessas páginas, e aí, ao longo dos anos, nós mudamos os conteúdos, até em função do que nós recebemos de dúvidas ou de insights dessa nossa população, para atrair. Nós trazemos histórias reais. Então, nós temos vídeos. A GE foi premiada há 3 anos por uma série de vídeos que ela fez, chamada de superação, contando a história de 3 mulheres que tinham sido diagnosticadas com câncer de mama, mas que o diagnóstico, por ter acontecido numa fase inicial, garantiu a cura, e como que isso se deu para ela. Então, elas mesmas contando essas histórias.
Nós tivemos um engajamento incrível, e foi realmente algo que depois os nossos clientes e parceiros falaram, puxa vida, interessante como de fato aumentou a procura para os exames. Isso a gente consegue fazer, inclusive nos setores em que a gente não fala diretamente. Saúde é mais fácil, porque por mais que eu venda diretamente para uma clínica, para um hospital, mas no final do dia eu estou falando com o paciente que vai se beneficiar daquele produto. A relação dele com o meu produto, enquanto paciente, é mais fácil de ser avaliada, de ser percebida, do que quando a gente está falando de energia. Então, como é que a gente posiciona? Que histórias que a gente traz? E aí, outro fator bastante importante, eu sempre tenho um parceiro falando, um cliente, eu dou voz e o protagonismo para contar essas histórias para esses parceiros, esses clientes. São poucas as vezes em que a GE falando sobre a GE. Então, eu tenho essas pessoas que estão ali no dia a dia, que entendem do setor, são elas que vêm e contam essas histórias. E o produto, a nossa tecnologia, ela acaba fazendo parte, mas não sendo a mais importante. E aí nós fomos para o Branded Content, a primeira parceria que nós fizemos, então, com o Valor Econômico, Exame CBN. Como que ela funcionava? Todas as segundas-feiras com Valor, todas as segundas-feiras nós tínhamos 4 páginas de conteúdo nosso ali. Então, eram ouvidos pessoas do mercado, eram ouvidas pessoas da GE, nós trazíamos a voz de especialistas, e no final do ano saiu uma revista também especial com conteúdo da GE. Na CBN, todos os dias, havia uma pílula de 1 minuto falando sobre inovação. Estão lembrando, né, que meu objetivo naquele momento era posicionar a empresa como uma líder em inovação. E na Exame, nós tínhamos todos os meses uma página dupla com o nosso conteúdo. Mas aí começamos a aprender as lições, né? Puxa vida, será que é a melhor maneira? Como eu disse, esse conteúdo, como é que ele se conecta? Como que as pessoas, então, sabem onde buscar esse conteúdo? Como é que elas interagem melhor com a gente? Foi quando nós decidimos criar uma plataforma estruturada, foi quando nascia o Caminhos para o Futuro. Então, essa é uma parceria que nós temos com a Editora Globo. O Caminhos para o Futuro é uma plataforma que está hospedada no site da Época Negócios. Por que Época Negócios? Porque nós entendemos que ela conversa bastante com a audiência que nós buscávamos atingir ali. E nós fomos experimentando outras formas. Então, nós tínhamos, além do conteúdo impresso, na própria revista, nós tínhamos também muito conteúdo online. Fomos experimentando outras formas. Vamos fazer... A Galileu faz parte do grupo. A Galileu fala bastante com a minha audiência que é interessada em tecnologia, inovação, os geeks, né? Então, vamos para lá também. Começamos a desenvolver, mas a linguagem com eles tem de ser diferente. E o interessante dessa parceria, embora não seja a minha plataforma própria, eu faço uma parceria com quem entende da sua audiência, que é a mesma que eu quero atingir. Então, me proporcionou entender quais eram os formatos que funcionariam bem. Então, nós trabalhamos muito com infográficos, muitos vídeos, enfim. E, para falar com uma outra audiência, eu preciso falar também com os CEOs, com quem decide a compra no final do dia. Nós começamos a explorar alguns painéis no YouTube. Então, via plataforma da própria Editora Globo, via Época Negócios, nós começamos a explorar isso. Então, convidar especialistas no setor, pessoas que poderiam falar sobre o mesmo tema que a gente, o que nos era interessante, para fazermos esses painéis. Então, um exemplo aqui de painel que nós fizemos sobre o futuro da energia, foi a primeira experiência que nós tivemos. Então, mais de 125 mil visualizações, e nós estamos falando aqui de uma audiência bastante segmentada, né? Estou falando de pessoas que são interessadas no mercado de energia. Trazíamos conteúdo sobre tendências, sobre os próximos leilões, sobre energias renováveis, qual é esse futuro, e quem que era importante convidar para estar ali com a gente. Isso nos ajudou muito a posicionar a empresa. E aqui um pouquinho dos números, né, de caminhos. Hoje nós já temos mais de 400 conteúdos produzidos para a página. São mais de 5 milhões de page views, de novo, para uma audiência segmentada, especializada, e que nos ajude a posicionar a empresa. 5 minutos é o tempo médio de permanência na página. E se a gente olhar aqui no conteúdo, né, se a gente olhar que a média tradicional é de 2,5 minutos, mostra que, de fato, eu estou com o conteúdo correto, a linguagem certa para falar com aquela população. 80% dos visitantes são frequentes. Então, aquela minha estratégia de ter um nome, de ter uma plataforma fixa, funcionou. Então, as pessoas voltam para buscar esse meu conteúdo.
E cada vez que eles voltam, eles acessam 3 páginas, em média, 3 conteúdos diferentes, porque nós dividimos, né, por setor também ali. Isso. E uma conversa com o pessoal da Editora Globo, que chama atenção também, é que hoje a página de Caminhos para o Futuro é a mais acessada dentro das páginas que eles têm. Então, mostra que a estratégia está correta, está nos ajudando nesse posicionamento. E fizemos uma pesquisa novamente, então, 2010... eu sei que a GE faz lâmpada e geladeira. Repetimos essa pesquisa em 2016, essa percepção já mudou. Então, o conhecimento sobre a empresa, que era muito importante para mim, funcionou. As pessoas passaram a entender melhor o que a GE faz. O G-Reports e Caminhos para o Futuro se tornou a principal fonte de informação sobre a empresa para essa audiência. Então, com base nisso, a gente optou por estruturar a comunicação de uma maneira que ela gira em torno do G-Reports, que é a gente chama que é a nossa fábrica de conteúdo. E é ela que vai alimentar os outros canais. E também, claro, eu vou fazer conteúdos específicos para cada um deles, mas é importante essa conversa, essa conexão. Até porque, dentro do nosso planejamento, é importante que esse conteúdo ele seja relevante, que a gente pense qual canal para cada conteúdo e de que forma a gente vai amplificar cada um deles para chegar nas audiências, né? Então, aí a gente conversando, tendo todos os canais de mídias sociais, tendo a plataforma e tendo o G-Reports, influenciando as outras audiências e as outras formas também que a gente tem de comunicação. E é interessante mostrar, pensando, né? Mas você falou em B2B, não é boring to boring. Eu tenho um exemplo muito bacana que nós realizamos, só não consegui trazer porque não daria para rodar o vídeo aqui. Mas nós fizemos, a GE patrocina os Jogos Olímpicos, então, em 2016, foi aqui no Brasil, super experiência para a gente. Então, nós aproveitamos, eu quero falar com essas pessoas, como é que eu vou aproveitar os Jogos Olímpicos, uma empresa de tecnologia, de B2B, para conversar com a minha audiência, para tornar isso fã. Convidamos, então, fizemos uma parceria com alguns canais, inclusive Nerdologia, e convidamos Tíbio e Perônio. Quem é que conhece Tíbio e Perônio? TV Cultura. Já somos dessa geração, né, gente? Então, nós trouxemos os irmãos gêmeos, cientistas, para contar. Naquele momento, nós tínhamos lançado há pouco tempo o nosso centro de pesquisas lá no Rio de Janeiro. Então, como mostrar o trabalho que era feito lá? Fizemos também, em parceria com a TV Cultura, um programa Roda Viva com eles, em que nós trouxemos pessoas do Nerdologia, por exemplo, pessoas que são influentes no nosso setor, para entrevistar Tíbio e Perônio. Então, foi algo que teve uma repercussão muito grande, gerou muita mídia espontânea para a gente. E fomos reconhecidos pela Exame como uma das ações de marketing que você não pode perder. E também foi considerada uma das melhores ações da Rio 2016. Então, a gente consegue ver que é possível, entendendo a sua audiência, sabendo com quem você quer falar e o que você quer falar, é possível fazer isso de uma maneira fã, mesmo que você seja uma empresa B2B mais engessada, né, como muitas vezes a gente pensa na GE. Então, era isso que eu queria contar para vocês. Vou ficar aqui mais um tempo também depois. Se vocês quiserem conversar, fazer perguntas, por favor, fique à vontade. Obrigada. Bom, obrigada. Daniela, Camila, Anitta e Luther. Obrigada a todos aí pela participação. Eu queria motivar e incentivar a plateia a fazer perguntas. Eu vou iniciar com algumas perguntas aqui para a gente aproveitar a presença aqui dos especialistas no palco, mas eu gostaria que vocês, por favor, se engajassem em fazer as perguntas para aproveitar aqui a presença deles. Também a primeira pergunta para você, Luther. Eu gostaria de saber se você pode compartilhar com a gente algumas dicas de produção de conteúdos em diferentes plataformas. Obrigado. A verdade, a primeira dica que eu posso dar, que parece uma evidência, mas muitas vezes esquecida, é pensem no usuário. Se botem no lugar da pessoa que está procurando por aquele conteúdo. Entendam como que ela vai procurar aquele conteúdo, o que ela espera, o que ela vai buscar indo naquela plataforma para consumir esse conteúdo específico. Então, a partir do momento em que você entende isso, o caminho é quase trilhado na forma em que você vai construir o conteúdo. Depois, obviamente, tem algumas diferenças fundamentais entre algumas plataformas. Quando, por exemplo, você está produzindo um vídeo para uma plataforma de social,
o consumo ele é muito instantâneo, a pessoa está quase lá sem saber o que é que ela vai consumir. Então, você precisa ser muito chamativo, você precisa chamar a atenção daquela pessoa nos 3 primeiros segundos, senão ela passa o dedo e esqueceu de você, passou outra coisa. Você precisa, uma grande dificuldade para produzir conteúdo nas redes sociais é que você precisa entregar um pouquinho do que a pessoa vai assistir nos primeiros segundos, sem entregar tudo, para que ela fique até o final do vídeo. Já quando a gente vai para YouTube, por exemplo, a lógica é muito diferente. A pessoa foi lá porque ela quer consumir um conteúdo X, porque ela gosta de um influenciador tal, e tem menos espaço para, digamos, para surpresas. Depois você, dentro do próprio conteúdo, dentro da sua própria narrativa, sim pode trazer elementos novos. Mas a gente precisa, de alguma forma, a pessoa já foi com um objetivo até aquela plataforma. Então, a forma também que você vai construir sua narrativa de conteúdo é diferente, porque ela já fez o esforço de ir até lá. Então, ela tem um pouquinho mais de paciência para chegar até o assunto que levou ela até a plataforma. Então, por isso que os vídeos no YouTube geralmente são um pouco mais longos. Você construi sua história de uma forma diferente, você não entrega tudo nos primeiros segundos e por aí vai. Mas, de novo, se eu tivesse que englobar, de novo, todas essas dicas em uma, pense no usuário e a partir daí tudo vai ser mais fácil. Plateia, alguma pergunta? Daniela, quando você fala em conteúdo para o Caminhos, para a plataforma, como é que você dimensiona o tamanho do conteúdo? Tem, sei lá, um número mínimo de palavras, de páginas? Na verdade, isso é o que a gente define junto com a própria editora, que é a nossa parceira, né? Então, ela tem designado qual é o tamanho dessa página, qual é o tamanho desse conteúdo, e a forma como a gente trabalha com ele é muito importante, com o parceiro, que vai além só da definição do tamanho. E isso você define no momento de fechar essa parceria, né? Você pode estabelecer algo maior ou menor de acordo com a sua necessidade. Mas eu acho que o que é mais importante aí é como se dá a criação desse conteúdo, até para a gente fugir da armadilha do informe publicitário, né, que eu acho que é o que a gente tem que estar sempre muito atento. Então, o que a gente busca fazer, e a parceria tem sido muito produtiva também nesse sentido, porque nós temos jornalistas especializados ali, que vão fazer essa pauta, que vão ouvir as pessoas que precisam ser ouvidas, ou que fazem sentido no mercado, sejam clientes, sejam especialistas naquele assunto, e a gente dá também o nosso tom, qual é a visão da GE. Isso volta de uma maneira bastante interessante. Então, é um texto que ele vai mais para o lado jornalístico de conteúdo do que o marketing ou publicitário, né? Então, eu acho que são esses detalhes que a gente precisa ter em conta. Fechado, definido qual é o tamanho que você vai ter, com que frequência, é estabelecer como é que esse conteúdo vai ser desenvolvido também. Eu acho que é um passo bastante importante que vem depois. Muito bom. Vou fazer uma pergunta para a Anitta, antes de a gente abrir para a plateia mais uma pergunta. Anitta, fala um pouquinho para a gente, você falou muito sobre os micro-influenciadores e os resultados que vocês geraram. Fala um pouquinho para a gente como é que você escolhe os parceiros de branded content. Os parceiros de branded content, eu acho que é uma pesquisa. A gente primeiro entende, acho que muito partindo do que o Luther falou, qual é a necessidade do nosso cliente, né? O cliente que vai na Leroy Merlin, ele está buscando o que exatamente? No inverno, ele quer comprar aquecedor. No verão, ele quer comprar um chuveiro novo, potente. Ele quer arrumar a área externa. Então, em cima desses micromomentos dos nossos clientes, a gente começa a trabalhar e pensar em cima de pautas e em cima de cada objetivo também. Então, a gente casa qual microinfluenciador vai poder ajudar, não só na necessidade do cliente, naquele micromomento que a Leroy Merlin consegue atender ele, mas também atendendo vários daqueles objetivos que a gente repassou no começo. Eu quero reposicionar minha marca, eu preciso vender esse produto, então a gente tem que casar uma coisa, a gente acaba casando uma coisa com a outra. Em alguns momentos, a escolha chega a ser bem aleatória, como, por exemplo, o Hypeness, né? O Hypeness é uma parceria quase que impensável, mas a gente descobriu que tinha um cliente que era tão fã da Leroy Merlin que queria fazer a festa de aniversário dele da Leroy. Quer dizer, isso não
não faz parte de nenhum micromomento de compra, né, na jornada de compra de cliente da Leroy. Isso não está na nossa estratégia comercial, mas acabou surgindo. Então, acho que o branded content ele tem que seguir, ele tem que ter duas mãos, uma casadinha com a estratégia da empresa, uma outra que pode ir muito mais além, que parte muito do olhar da agência, da equipe de conteúdo, de tentar buscar essas outras oportunidades para conseguir expandir um pouco a divulgação da marca. Ok, excelente. Próxima pergunta na plateia. Olá, boa tarde, tudo bem? Quem está fazendo a pergunta? Só para a gente Sou eu, localizar. aqui em cima. Ah, tá bom. Vendo um pouquinho da apresentação de vocês, deu para perceber que o tempo de maturação de todas as campanhas não é um tempo curto, né? Vocês trabalham com um tempo mais longo para poder mensurar esses resultados. Mas como que vocês conseguem lidar com a expectativa, principalmente de vocês, já que vocês não... as agências lidam com vocês, que são os clientes também, nessa relação, para ter esses resultados no final? Na apresentação do Luther, ele aparecia alguns dados de relação, tipo, tem uma campanha que durou 9 meses para ele ter para alcançar um X número de pessoas. Hoje, com as redes sociais, todo mundo quer que as coisas aconteçam muito mais rápido do que realmente são. Então, como que é essa relação do tempo para a campanha dar o resultado esperado? Se você não alcançou naquele tempo, vocês esperam mais? Quais são as ações que vocês praticam em cima disso para satisfazer todos os lados que envolvem essas campanhas? A verdade, para mim, tem quase duas perguntas aí. De forma geral, o conteúdo ele dá resultados a médio e longo prazo. Isso não é uma regra tampouco cravada na pedra. Isso pode variar e a gente viu excelentes exemplos que a Anitta mostrou, onde com um conteúdo eles conseguiam um resultado muito significativo. Mas quando você fala de brand publishing, que é o que a gente faz, você tem que construir uma audiência. Isso leva um certo tempo. Depois, como medimos os resultados e como conseguimos prever isso, a gente tem uma série de ferramentas que, somados à nossa experiência já com outros projetos, nos permitem, sim, de prever o tempo que a gente vai levar para um determinado resultado dentro de um contexto determinado, ou seja, um determinado volume de conteúdos produzidos, o tipo do assunto, como que esse assunto é pesquisado, ele tem um grande volume de pesquisa, ele não tem, a gente precisa fazer um trabalho mais de levar aquele conteúdo até o público. Tem uma série de variáveis aí que vão determinar se esse tempo é mais longo ou mais curto. Mas sim dá, através, de novo, das ferramentas somadas à experiência, a chegar a um resultado, uma previsão que é muito precisa. E, de maneira geral, comentando um pouco nesse caso, né, do nosso projeto, a gente tem casos específicos de uma postagem chegando em poucas horas em 20 milhões de visualizações, né? Então, algo que, às vezes, né, esse não é o nosso dia a dia, mas, às vezes, tem, sim, esse imediatismo. E, outras vezes, não. Outras vezes, esse caso que eu comentei dos 20 milhões de acessos, ele era um post que falava sobre Alzheimer. E eu fico desafiando o time de que eu quero um post desse que fale de asma, que fale de outras patologias que também estão dentro da estratégia. Então, não tudo é uma ciência exata, né? A gente conversou aqui sobre diversos casos no qual o consumidor ali, ele também vai dando o tom dessa comunicação e você vai aprendendo dele qual é a forma que você consegue estabelecer um baseline. E acho que dentro da companhia você se compromete com aquele baseline, né? Você sabe que você vai atingir um patamar médio de alcance com a estratégia como um todo, dentro de um target definido. Nem sempre você vai ter um blockbuster. A gente estabeleceu algumas metas e ali em 2 meses, 3 de projeto, todas as metas haviam sido batidas por conta de uma postagem que teve uma repercussão incomum, né? E a gente sabe que era incomum, então também ficava sacaneando, falando, não, então essa daí não contou para a meta, tira essa da meta e vamos seguir adiante. Muito bom. Mais alguma pergunta? Próxima. Boa tarde, meu nome é Luiz, da MAG Comunicação. Nesse mundo que a gente está encarando com uma evolução muito grande das mídias e até da inovação voltado para essas ferramentas de digital, de imprensa,
Como que vocês estudam dentro da empresa de vocês essa evolução do ponto de vista de comunicação e as ferramentas de brand content, de imprensa e de digital no geral? Esse é um movimento bastante interessante. Eu acho que para quem está no B2B é um desafio importante, mas que, de certa forma, veio para nos ajudar muito, inclusive para entender melhor o resultado. Eu acho que facilita, até respondendo a um pouco da outra pergunta, essa interação imediata, né? Como ela disse, rapidamente nós conseguimos um alcance gigantesco, até maior do que o esperado. Isso nos facilita também nessa interação, ouvir rapidamente o que eles estão dizendo, então, o que a nossa audiência tem a dizer sobre aquilo que está sendo divulgado e reagir. Então, nós podemos reagir de uma maneira muito rápida. Eu posso adaptar o meu conteúdo, eu posso entender melhor se aquela estratégia é a que melhor funciona. E aí eu estou falando, né, no meu segmento, muito mais de posicionamento da empresa, de reconhecimento e de uma ajuda nessa questão de thought leader mesmo, de prever tendências, de mostrar como a empresa está à frente, muito mais do que vender. Então, muito mais do que gerar lead. Por outro lado, eu consigo também, graças às mídias sociais, a esse movimento novo, gerar lead. Coisa que antes eu não conseguia. Eu não conseguia, pelo menos, mensurar. Né? Então, uma matéria na Exame não necessariamente ia me gerar um lead, hoje gera. Né? Com as interações ou a amplificação que nós fazemos nos outros canais e conversando diretamente com aquela audiência, sabendo onde ele está e postando ali onde ele lê, eu consigo. Então, nós temos inúmeros casos em que médicos ligavam buscando um equipamento que tinha sido divulgado. Uma pessoa do setor de energia nos procurava, olha, vai acontecer um leilão, eu vi que vocês estão com uma turbina eólica diferente, que ela é maior, eu quero fazer uma parceria com vocês. Então, acaba nos ajudando. Essa dinâmica nova, ela veio sim para favorecer. Claro, exige de quem está do outro lado uma outra forma de trabalho também, uma agilidade que não necessariamente existia no passado, mas eu vejo com ótimos olhos, acho que se bem aproveitado, a gente consegue melhorar o nosso trabalho também. E falando um pouquinho de ferramentas, que eu acho que foi um pouco também da linha, no nosso caso, a gente tem um CRM robusto, no qual qualquer tipo de comentário ele acaba chegando para o próprio atendimento. Então, a gente tem a equipe de prestadores, né, de serviços ali. Então, as pessoas que estão fazendo a produção editorial estão dentro de uma mesma plataforma que chega para a equipe administrativa dentro da companhia, que é a mesma plataforma do atendimento. Então, esse 360 acaba acontecendo, como ela comentou, numa velocidade que antes a gente não imaginava. Né? Próxima pergunta. Boa tarde aqui. É para a Daniela também, questão do business to business. Daniela, em relação a branded content e mídia espontânea, que comparação você faz entre essas duas ferramentas, inclusive em termos de resultado? E se você tivesse que abrir mão de uma delas, qual seria? Não me faz só ter que escolher, gente, não. Mas eu acho que é um ponto bastante interessante, porque a gente vê que, de fato, elas são complementares. Né? Então, e isso veio daquele nosso exercício ali de quando nós entendemos que era necessário revisitar a nossa estratégia de comunicação. Então, quando eu falei da comunicação mais integrada, esse olhar 360, foi quando nós, de fato, olhamos onde que nós iríamos colocar que tipo de esforço, que tipo de conteúdo. Então, eu não vejo ainda um caminho ou um momento em que a gente possa abrir mão de algum deles. Até porque ainda existe um valor muito forte na mídia espontânea, um reconhecimento imenso, que eu acho que a gente precisa valorizar e preservar isso. Muito da minha audiência, dos influenciadores de decisão dentro dos meus clientes, eles se informam no valor econômico, eles se informam no Estadão, no Exame. Então, eu não posso perder de vista isso. E existe ainda uma diferença de percepção sobre o que é mídia espontânea e o que é o branded content, que também é um outro fator importante. Então, muitos ainda tem um olhar diferente, por isso um trabalho de cuidado com esse conteúdo no branded, para não ser um informe publicitário. Então, a partir do momento que eles se veem ali também, ou seus pares comentando naquela matéria, isso se fortalece. Então, por isso que eu acho que é muito difícil a gente pensar em um em detrimento do outro. Acho que eles têm de ser complementares. Existem assuntos que não são tão facilmente vendáveis para a imprensa. Então, como você chegar num jornalista com algum assunto mais complexo, você teria mais dificuldade para que ele compre aquela ideia e faça a sua matéria. O branded nos ajuda nisso, até para abrir porta para a imprensa. Então, algumas vezes nós olhamos uma estratégia, eu tenho um assunto, puxa vida, eu vou contar primeiro no branded, eu vou furar. Nenhum jornalista vai ter interesse.
na verdade, muitas vezes acontece o contrário. Então, ele vê lá um outro ângulo possível, as outras pessoas comentando que, por mais que eu tenha oferecido como fonte, a partir do momento que ele vê e ouve, ele volta para mim, puxa, eu quero repercutir, eu quero fazer uma matéria sobre isso que eu vi lá. Então, eu acho que ainda teremos bastante tempo, e assim espero que a gente possa trabalhar de maneira integrada mesmo, e complementar. Boa tarde. No caso da Leroy Merlin, como é que funciona essa convergência entre o PR tradicional e o planejamento de comunicação digital? Entre o quê? Como funciona? A convergência entre o PR tradicional e o planejamento de comunicação digital. Eu acho que o PR tradicional ele não fica na minha área, na área de conteúdo, ele fica na área de comunicação institucional, que a Leroy acaba separando. Mas eu acredito muito no PR ainda. Eu trabalhei muito tempo com PR. E na Leroy, o PR é tudo que a gente faz, todas as ações que a gente faz de conteúdo, de publicidade, a gente escoa para a mídia tradicional via PR. Então, assim, o PR continua, eu acho que assim como na GE, o PR continua sendo uma estratégia fundamental. A gente não vai... o PR ele só vai evoluir, ele nunca vai acabar, né? Antes ele era feito de uma determinada forma, com a mídia tradicional. Hoje ele vai avançar para o digital, para canais de influenciadores, mas ele continua. E, por exemplo, a nossa estratégia de GIF, talvez ela não teria sido tão potente se a gente não tivesse escoado para a mídia tradicional via PR. Então, assim, apesar de serem duas áreas separadas, a gente trabalha bem de mãozinha dada, porque senão eu não consigo, talvez eu não consigo nem gerar um buzz de uma ação que eu fiz em outro canal se eu não fizer um PR adequado, se eu não tiver a estratégia bem amarradinha. Queria só fazer um comentário com respeito a isso. É interessante que seja separado ainda em algumas empresas, mas a gente está vendo um movimento no mercado onde são as agências de PR que nos contratam e não mais as agências de marketing. O PR está voltando a se apropriar, de novo, do conteúdo de uma forma mais global e uma tendência que eu acho vai crescer também nos próximos anos. Rapidinho, é que eu sei que a gente está com o tempo apertado. Eu acho que tem um ponto bastante interessante nesse seu comentário, e é assim que nós trabalhamos também hoje. Então, eu tenho toda semana a minha reunião de pauta com a minha agência de PR e com o pessoal da Editora Globo, que faz o Caminhos para mim. Então, as pautas elas são discutidas em conjunto para que isso aconteça da melhor maneira, da maneira mais integrada possível, para que a gente consiga essas conversas e a convergência ela aconteça da maneira mais apropriada. E tem um outro ponto também, que eu acho que é importante, que manter esse relacionamento com o jornalista é sempre necessário, né, gente? Então, a gente não quer perder isso. Munilo de conteúdo também é importante, então a gente mantém isso muito forte também. Infelizmente, a gente tem muitas perguntas na plateia. Eles vão ficar à disposição aqui após a apresentação para continuar com as respostas, interagindo com vocês. Mas antes da gente finalizar, a gente já está com o tempo estourado, mas eu só queria pedir para cada um dar uma frase, finalizando, dando uma mensagem aqui para a plateia e a gente encerra. Então, eu queria começar aí pelo Luke de novo. Luke. Vou ser muito mal educado, vou começar antes que as meninas. Eu queria repetir um pouco o que eu martelei em várias partes da minha apresentação. Usuário. Pensem no usuário menos na própria marca. As marcas têm que parar de se olhar no seu próprio umbigo e começar a entender o que interessa para o público com o qual elas querem conectar. E a partir de lá, uma vez que geram essa conexão, aí sim a gente pode voltar a trazer os produtos, os serviços. Isso vai somente agregar mais valor àquela conexão, àquela interação que geraram com o público. Mas é muito importante se botar no lugar do usuário e entender muito bem o que interessa para ele, e a partir daí tudo vai fluir com muita mais facilidade. Não é uma frase, mas é um conselho, não tenham medo de errar com o conteúdo, fujam das pautas tradicionais, todo mundo já faz mais do mesmo. Onde é que a tua empresa, como é que a tua empresa pode agregar para o cliente com conteúdo que ninguém mais faz? Mesmo que, às vezes, teu produto fique escondidinho, mesmo que gere alguma polêmica na empresa. Então, errem, não se prendam a produzir um conteúdo sempre caro, com a máxima qualidade. Às vezes, um conteúdo que custou
Cara, nada que foi feito com o celular é um dos conteúdos que mais vai gerar conversão e interação na tua plataforma. Então, hoje o conteúdo é muito mais dinâmico, então é importante que todo mundo entenda isso. Você pode ter um conteúdo caro que converge pouco, e um conteúdo muito barato, que foi feito em 5 minutos, que vai ser a grande sacada dos teus canais. Acho que vai em linha com o que a gente está conversando aqui, mas toda vez que você produtiza, né, esse conteúdo, fica uma reflexão sobre a relevância. Então, eu acho que é bem importante se pensar a respeito dessa relevância, qual é o tipo de engajamento que você quer estabelecer, mas de uma forma importante, com ética, né, tendo uma curadoria importante em cima da relevância daquele conteúdo, porque esse conteúdo, da maneira que ele é feito atualmente, ele pode chegar a fronteiras que você não imagina, mudar a vida de pessoas e tocar pessoas de uma forma que você não havia pensado no princípio dessa jornada. Eu acho que é isso tudo e mais eu vou trazer de novo para a minha realidade, né? Esse trabalho, ele é válido, gente, em todos os setores, não tenham medo. Não existe o aqui talvez não seja aplicável, como que eu vou mensurar esse resultado? É possível sim. Busquem os parceiros certos, que conversem com a sua audiência, e entendam a sua audiência, entendam o seu mercado. Outro ponto importante também, conteúdo pelo conteúdo, eu acho que é um erro também, é uma armadilha que a gente pode incorrer aí nesse processo. Então, esse conteúdo ele tem de estar muito atrelado à estratégia do negócio. É importante que a pessoa responsável por esse conteúdo seja uma pessoa que tenha trânsito entre a liderança que toma as decisões, que faz parte desse processo, que está de olho no mercado, estejam muito atentos a isso também, para garantir que esse trabalho, esse conteúdo, ele venha complementar e dar apoio a toda a estratégia de negócio. Não, acho que se ele for descolado, os resultados serão bem menores. Bom, queria agradecer a presença de todos e uma salva de palmas aí para vocês. Muito obrigada pela participação.